Se você não consegue bancar uma promessa que você fez pra você mesmo, o que exatamente você vai bancar nessa vida? Sabe aquele momento que você tem uma certa reflexão com você mesmo? Eu geralmente tenho essa reflexão de noite, geralmente num domingo à noite, que eu tô deitada, prestes a dormir, e eu falo: "A partir de amanhã, chega. Amanhã tudo começa. Eu vou começar aquela aula que eu queria, eu vou acordar mais cedo para ir para academia, eu vou começar um projeto que eu estava afim, eu vou começar um curso que eu estava afim, eu vou começar uma dieta, eu vou fazer tudo que eu preciso. A partir de amanhã começa". E aí o amanhã chega. E aí, pô, tô com tanto sono, e aí eu só desligo o celular. Porque eu não quero acordar 2 horas mais cedo pra ir pra academia. E aí o projeto que eu ia ter depois do trabalho, pô, tô tão cansada, quero tanto ir pra casa e só ficar na paz. Deixa pra depois. E tudo vai ficando para depois. E aí quando você percebe, aquele projeto foi adiado, aquela conversa difícil ficou para semana que vem, aquele limite que você jurou que ninguém ia cruzar, já foi cruzado e você só adiou aonde você ia colocar esse limite ou não, e tudo está sendo adiado. E sem perceber, a gente entra em um ciclo vicioso em que a gente quebra a promessa para a única pessoa em que a gente vai ter que conviver 24 horas por dia para o resto da nossa vida. A gente simplesmente quebra a nossa própria confiança com nós mesmos. Eu sinto que a gente faz isso com muita facilidade, porque é meio que um crime sem vítimas, sabe? Ninguém estava olhando, eu não tô prejudicando ninguém além de mim mesmo, não tem por que eu justificar isso, não é como se eu realmente fosse tivesse fazer alguma coisa tão absurda assim. Eu só escolhi não fazer. Só que o negócio é, toda vez que a gente descumpre a nossa palavra com nós mesmos, alguma coisa meio que fundamental morre um pouco no nosso psicológico, no nosso corpo, na nossa capacidade de entender nós mesmos. E aí, conforme você vai tendo um pouco mais de maturidade, você vai entendendo que, caraca, se eu não consigo bancar uma promessa feita pra mim mesma, qual vai ser a minha capacidade de bancar qualquer outra coisa na minha vida? E eu acho que isso tem muito a ver com uma forma como a gente realmente não se coloca como prioridade para as coisas. Porque pensa na discrepância de como você age quando você tem um compromisso com você mesmo e um compromisso, por exemplo, com um chefe num trabalho importante ou alguma coisa do tipo. Quando você tem uma reunião marcada para as 8 da manhã do dia seguinte, você coloca pelo menos 5 alarmes para você não ter perigo de perder o horário, você levanta no primeiro deles, você vai tomar café, se veste, tá pronto e chega com 30 minutos de antecedência no local. Mas quando o compromisso é com você, tá tudo bem você apertar o soneca um pouquinho, tá tudo bem você dormir mais uns minutinhos. A gente cancela compromissos com nós mesmos com uma facilidade como se fosse jogar um papel no lixo. A gente realmente não tem problema em quebrar a palavra que tivemos com nós mesmos. Mas a gente tem muito medo de quebrar a palavra para o próximo. É como se a gente fosse uma espécie de herói vigilante da lealdade e da confiança alheia, mas quando se trata da gente, a gente tá meio que tudo bem. O filósofo Nietzsche, no livro dele, que chama Genealogia da Moral, ele fez uma reflexão muito boa sobre a capacidade da promessa do ser humano. E ele começa perguntando o que é o ser humano. E a resposta dele é muito genial, na verdade, e até um pouco perturbadora quando você para pra pensar, que ele responde: o ser humano é o único ser vivo capaz de fazer promessas. Pensa de verdade na genealogia incrível que é a capacidade que você tem de fazer uma promessa. Para você manter uma promessa, para você cumprir sua própria palavra, você precisa estar alheio a qualquer coisa que possa mudar a sua ideia para manter o que você falou em um momento, para manter alguma coisa que você prometeu um tempo atrás, ou anos atrás, ou algo que você prometeu antes, mesmo se as circunstâncias mudarem, mesmo se o contexto mudar, você tem que ter capacidade de bancar a sua palavra. E a gente é o único animal capaz de fazer isso no mundo. O Nietzsche chamava isso de indivíduo soberano. O indivíduo soberano é aquele que dominou a sua palavra sobre si mesmo. Então, é como se tudo que fosse falado realmente vai estar feito. É algo garantido. Isso é um indivíduo soberano na visão do Nietzsche. Ele fala que a promessa, a palavra, é o ato de liberdade mais absurdo que o ser humano pode ter, porque é a capacidade que ele tem de bancar o que ele próprio disse, mesmo devido a todas as circunstâncias ao redor. Isso é o ato de você conseguir bancar a sua própria vontade e ter a sua própria força de bancar o que você falou, mesmo quando você está inclinado a não concordar. Ou seja, se a gente seguir essa lógica do Nietzsche, quando você perde a sua capacidade de bancar a sua própria promessa, você meio que perde a sua capacidade de ser um indivíduo soberano. Logo, você não tem capacidade completa sobre o que você fala, e o que você fala não é garantia alguma. Você meio que se torna meio que um animal mais primitivo, no contexto de você perde a sua capacidade de fazer promessas, porque você não consegue bancá-las. Logo, você é algo reativo. Você é um tipo de animal que é muito volátil ao ambiente. Você muda de contexto muito rápido, você quebra suas promessas muito rápido. Então você deixou de ser um humano. Bom, vamos trazer isso para um outro contexto.
Todo mundo tem uma capacidade de autoeficácia, todo mundo tem uma crença de autoeficácia. Autoeficácia nada mais é da sua capacidade que você acredita que você tem de fazer ou realizar determinada coisa que você se propôs a fazer. Porque assim, eu não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas o cérebro humano ele é treinado. Todo cérebro ele é treinado. A gente pode ir para o lado mais primitivo de quando você está tentando treinar um cachorro a fazer xixi no lugar certo. Você está treinando o cérebro do seu cachorro a entender o que ele deve ou não fazer. Então, quando você está tentando construir a sua autoeficácia, você está tentando construir a sua soberania, segundo Nietzsche, você precisa ter a capacidade de treinar o seu cérebro de entender que se você falou que você vai fazer, você vai fazer. Não é você falar, eu vou fazer, e aí você não faz, e aí você tem que lidar com o seu cérebro entendendo que o que vai vir é um discurso motivacional de, ai, tá tudo bem, tá compreensível. Você tá treinando seu cérebro ao contrário dessa forma. Então, você precisa ter a capacidade de treinar o seu próprio cérebro, certo? Como se cada vez que você prometeu que ia fazer alguma coisa e você fez, você colocasse um risquinho a mais no carregador do seu cérebro. Como se ele estivesse entendendo um pouquinho mais até onde você vai. Mas toda vez que você prometeu que você ia fazer e você não fez, você tirou um desses risquinhos. E esses risquinhos, eles vão sendo acumulados, tanto quando você está enchendo eles e quando você está tirando eles. Então, com o passar dos anos, você pode ter treinado o seu cérebro a ser meio que preguiçoso. Ele não tem a capacidade de acreditar na sua própria palavra. Então é como se você mesmo não acreditasse na sua própria autoeficácia. Quando você fala que você vai fazer alguma coisa, você meio que já pensa, tipo, será que eu vou mesmo? Pô, será que eu vou realmente acordar amanhã? Será que eu vou realmente continuar com esse projeto? Será que eu vou realmente fazer acontecer? Será que eu vou realmente manter a minha palavra? Você acaba perdendo um pouco o respeito que você tem por você mesmo. E um ser humano perder o respeito por ele mesmo é meio que uma forma muito direta de você simplesmente ruir a estrutura do que é ser um ser humano. Porque você deixa de ser capaz de sustentar ambições reais, desejos reais, promessas reais. Você para de meio que sustentar qualquer coisa que você se propõe a fazer e você se acomoda eternamente. E é aqui que eu quero fazer uma linha muito direta com você ter a sua capacidade de bancar uma promessa que você fez para você mesmo e você colocar limites. A gente ouve muito sobre você colocar limites no outro. Então, colocar limite num chefe abusivo e falar não, você falar não para sua família, você falar não para um relacionamento, você falar não para um amigo que tá usando demais você, não sei. A gente sempre coloca limites pensando na ação alheia. Mas eu acho que o limite mais importante que a gente raramente fala é o limite que a gente precisa ter de bancar nós mesmos. Qual é o limite que a gente vai colocar pra gente mesma? Até onde a gente vai? Porque vamos pôr, você ter ambição não é você pensar simplesmente no resultado. Porque isso não é você ter ambição, é você sonhar. Você ter ambição é você entender o que você precisa delimitar como limite, o que vai ser que eu vou ter que abrir mão ou não, o que eu vou ter que fazer ou não, para conseguir fazer com que isso chegue onde eu quero chegar, que é a minha ambição. Uma frase até que muito famosa, que roda por aí, que muita gente já deve ter ouvido falar, é uma frase do Aristóteles, que ele fala que a disciplina é a ponte entre a intenção e a excelência. Quando você tem uma ambição, se você quer chegar em uma independência financeira sólida, se você quer um emprego X, se você quer aprender um novo idioma, se você quer chegar a determinado lugar, você precisa, consequentemente, colocar um limite aonde você não pode passar para conseguir chegar nisso. Então, você vai ter que colocar um limite na sua preguiça, você vai ter que colocar um limite no seu cansaço, você vai ter que colocar um limite em momentos de lazer para conseguir colocar isso no meio. Faz sentido? Você tem que estabelecer limites próprios para você mesmo, focando na onde você quer chegar no futuro. Se você não tem esse limite próprio, se qualquer coisa te tira da rota, se um convite de última hora é o suficiente para você esquecer as suas responsabilidades, e obviamente, gente, aqui eu não tô falando que é um negócio, nossa, não viva a vida nunca. Não, tô falando. Lembra aquele negócio? Disciplina não é você estar certo todos os dias. É a maior parte dos dias você conseguir manter o que você bancou. Então, se qualquer coisa te tira da rota, se qualquer coisa faz você colocar como prioridade outra coisa além daquilo que foi colocado como prioridade no início, você está quebrando uma promessa com você mesmo e você está provando para o seu cérebro que você não tem capacidade de manter o que você falou que ia fazer. E assim, honestamente, se você não consegue bancar o que você falou que você ia fazer com você mesmo, então você não tem capacidade de bancar absolutamente nada na sua vida.
Porque se você não consegue fazer algo que vai ser bom pra você, que vai agradar você, que você vai conseguir manter uma disciplina pra você, o que você vai conseguir fazer além de sonhar para o resto da vida e nunca realizar nada? E por que é tão fácil pra gente não conseguir bancar isso que a gente tá falando? Por que é tão fácil pra gente quebrar uma promessa feita com nós mesmos? Se a gente descer um pouquinho mais nessa toca da existência de tudo coisa, tem um psicólogo que chama Abraham Maslow e ele criou uma ideia que chama o complexo de Jonas. O Maslow, ele estudou e ele chegou à conclusão de que o ser humano, ele não tem só medo do fracasso, ele tem um medo igualmente proporcional e igualmente grande a esse medo do fracasso de chegar na grandeza. É como se ele falasse que é tão fácil a gente quebrar uma promessa para nós mesmos porque a gente continua se mantendo no básico. A gente não tem que bancar essa ideia de chegar no potencial máximo, porque senão a gente vai ter que correr pro resto da vida. Porque assim, obviamente, não se iludam achando que você vai chegar no seu potencial máximo. Ninguém chega no potencial máximo, você chega até onde você conseguiu chegar. Se você vive mais, você vive mais. Faz sentido? Então ele fala que esse complexo de Jonas é exatamente isso. A gente tem medo de chegar nessa grandeza porque a gente vai ter que continuar subindo. E quando a gente só não sobe, a gente aceita ficar lá no meio, não tem nada o que cobrar da gente, ninguém tem o que cobrar da gente também e nem a gente cobrar de nós mesmos. É como se esse potencial não testado, ele protegesse o seu ego da possibilidade de talvez você não conseguir. Porque, obviamente, se você vai tentar algo, se você tá chegando em algo, é muito difícil que você consiga realmente chegar nesse potencial absurdo, nessa ambição máxima, de uma forma fácil. Você vai ter que penar no meio do caminho, você vai cair, tropeçar, dar de cara no chão, cair no muro, seja lá o que for. Então é como se a gente colocasse na nossa cabeça que enquanto a gente não tenta atingir esse potencial, enquanto tá tudo bem, a gente também não tem que lidar com a possibilidade do fracasso. Você entende que desceu um pouco mais? Que a gente saiu daquela ideia de, nossa, eu só não acordei pra academia, para um negócio muito mais existencial de, caraca, talvez eu esteja acomodada na minha vida nesse momento, e não tô falando da academia, tá, gente? Pensem amplo aqui. Tô falando, tipo, eu tô acomodada num trabalho, eu tô acomodada num relacionamento, eu tô acomodada em uma cidade, seja lá o que for, exatamente porque a gente tem medo de talvez dê errado tentar. Mas no momento em que você realmente tira essa sua rede de proteção e você fala, tá, vamos bancar o que eu falei pra mim mesmo, vamos tentar fazer acontecer, você meio que entra de cara com a possibilidade de talvez não ser o que você queira. É como se você pensasse, tipo, e se eu fizer tudo isso, eu abrir mão de tanta coisa pra no fim eu perceber que não é o que eu quero? Talvez eu chegue lá e descubra que essa ambição que eu tinha não é a ambição que eu quero pra minha vida. Eu posso tentar mudar. Ou você chega em uma ambição e fala: "Não dá certo, não é isso que eu quero, não tá me fazendo bem". É como se a gente tivesse que olhar de frente a frente com o espelho e falar: "Beleza, o que eu vou fazer agora? Se o que eu tinha de plano, se a minha disciplina estava indo para um lugar que agora eu não consigo chegar ou eu não quero mais chegar, qual vai ser meu próximo plano? Qual vai ser a próxima promessa que eu vou fazer para mim mesmo?". E isso é absurdamente assustador. É muito assustador você olhar de frente para você mesmo e falar: "Talvez não seja o que eu queira". Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu faço 2 faculdades, eu fiz 2 faculdades, tô no 4º ano de ambas, e uma delas eu me formo esse ano. Eu fiz design e licenciatura em geografia ao mesmo tempo. Eu amei as 2 faculdades. Eu gostei das 2 faculdades. Eu sempre gostei muito de dar aula e eu sempre gostei muito do lado criativo. Mas eu tenho capacidade hoje de olhar pra mim e falar: "Caraca, eu me ferrei fazendo 2 faculdades durante 4 anos, mas eu vejo que hoje talvez eu não queira trabalhar como professora. Eu queira talvez ser um hobby". E isso é assustador. É assustador eu falar: "Meu Deus, eu me fudi por 4 anos seguidos fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo e trabalhando e fazendo tudo que eu precisava para no fim eu falar que não era o que eu queria". Você entende que é meio que você olhar cara a cara com a capacidade que você tem de estar errado? É um negócio muito mais profundo do que você simplesmente não bancar a sua promessa. É um negócio que você tá tendo que olhar para você mesmo, de que talvez você não bancar a sua promessa é a sua forma de ficar acomodado na sua própria no seu próprio médio. E aí, como que a gente faz pra parar um pouco esse ciclo vicioso de quebrar promessas pra nós mesmos? Não é um negócio do dia pra noite, obviamente. Tipo, ninguém aprendeu isso. Eu tô aprendendo agora, todas as pessoas. E eu vou continuar aprendendo pro resto da minha vida, porque vai ter sempre algo que eu vou estar com medo de enfrentar. Isso é muito comum. Mas não é como se você fosse terminou de assistir esse vídeo, a partir de amanhã você vai mudar todos os seus hábitos. Você vai ler pelo menos 50 páginas de um livro todos os dias, você vai sair para correr às 4 horas da manhã, você vai virar uma musa fitness, você vai investir em todos os seus trabalhos e parar de beber e sair com seus amigos. Não é assim também, gente, extremos, vamos lá. Mas
Você não consegue mudar todos os seus hábitos de uma vez. Até porque quando você faz uma promessa gigantesca como essa, que você vai mudar todos os seus hábitos, depois de anos que você só não cumpriu nem mini promessas que você fez pra você mesmo, seu cérebro já tá treinado a entender que você não vai cumprir essa promessa. Então é meio que você já entendendo que você não vai fazer aquilo e aí você volta pro início. Eu acho, e isso eu tô descobrindo aqui com vocês, mas eu acho que a forma que a gente tem de mudar isso é como você tentar reconquistar a confiança de uma pessoa que você traiu. Se você machucou uma pessoa que confiava em você, é ilusório você achar que ela vai voltar a confiar em você da noite pro dia. Você tem que começar aos poucos e mostrando para ela que você está disposto a isso. E você abrir espaço para isso acontecer. É como se você fizesse isso para você mesmo também. Você vai ter que ir dia por dia mostrando a sua própria disciplina e sua própria capacidade de bancar uma promessa que você fez. Então, obviamente, não vai começar com, caraca, vou juntar até o fim. Se você nunca conseguiu juntar R$ 1.000 na sua conta, você não vai conseguir juntar em 2 semanas R$ 10.000, obviamente. Então, vamos pensar. Vamos juntar R$ 1.000 até o fim do ano. Entendeu? Você começa com mini pecinhos, mini pequenos degraus para você conseguir ir subindo. Se você tem uma promessa de que você quer ler mais esse ano, não fala, nossa, eu vou ler um livro por mês. Se promete a ler pelo menos 5 páginas por dia. Você diminui um pouco a sua capacidade de falar, meu Deus, que negócio aterrorizante. E você fala, não parece tão difícil assim, não. Se você se prometeu que você vai ler 5 páginas de um livro, são 5 páginas. Coloca no seu despertador 20 minutos que você termina suas 5 páginas e pronto. E no dia seguinte você faz isso de novo, e de novo, e de novo, até que as 5 páginas ficaram fáceis. E aí você pode passar para 6 páginas, 7 páginas, talvez 10 páginas, até que ficou fácil você ler um livro por mês. São como se fossem pequenas vitórias que você não vai receber o aplauso de ninguém. Ninguém vai falar, uou, parabéns, você chegou no auge, porque você não chegou, você tá fazendo pouco. Mas você vai ter a sua capacidade de reconhecer que, caraca, eu consegui fazer, isso é importante pra mim. E aí, quando você treinou seu cérebro o suficiente e sua capacidade moral já tá aberta e treinada o suficiente pra você saber que você vai bancar uma promessa, coloca de volta aquele projeto que você tava adiando, traz de volta pra sua vida aquela ambição que você tem pra daqui 10 anos e trabalhe os próximos 10 anos pra fazer acontecer. Ninguém vai fazer por você. É como se você passasse a ter uma espécie de pacto de sangue com você mesmo. É uma promessa feita pra você mesmo. Existe um momento da vida que a gente precisa perceber um pouco como que é viver como gente grande. Que ser adulto exige certas responsabilidades. E que vai chegar um momento em que não vai ter alguém pra te segurar. Que não vai ter alguém que vai consertar seus erros. Que não vai ter alguém que vai estar lá pra te amparar se você estiver sem nada. Você precisa viver por conta própria. Você precisa ter sua capacidade de bancar sua vida. Porque a minha psicóloga fala: "A vida é um jogo de longo prazo", e ela é um jogo de longo prazo. Então você tem que ir trabalhando um pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, até que as coisas deem certos. E pelo amor de Deus, eu não tô aqui super expandindo um discurso de falar: "Pelo amor de Deus, vamos todos virar coaches e discursos motivacionais e vamos fazer absolutamente tudo e a partir de amanhã somos todos perfeitos e a gente tem que conseguir ser ricos e milionários com 25 anos". Não, pelo amor de Deus, gente, ninguém vai conseguir fazer isso não, você tá no mundo real também. Eu tô falando no sentido de, pô, eu tenho mais um dia pra tentar, e mais um dia pra tentar. E eu tô tão no comecinho, eu posso ir tentando aos pouquinhos. E aí, pronto. Aprenda a bancar a sua própria promessa feita com você mesmo. Se você não consegue bancar isso, o que você vai bancar na sua vida?